E aí, pessoal, beleza? Então, mais um dia de gravação com hoje novidade muito bacana aí para quem já entrou no assunto de dirigir fora, dirigir com 15 anos, dirigir fora do país, né, Carlão? Não perca esse episódio, tá muito massa. A gente tá aqui com a Fran e com o Chico, que é o filho dela. E Chico, qual é a tua idade? 16 anos. E o que é isso aí na tua frente? É a minha carteira de habilitação para eu dirigir na Flórida, onde a gente mora. E eu tenho isso aqui para criar mais maturidade, ser uma pessoa mais responsável, né? Uma pessoa mais responsável na vida. E eu gosto muito de ter isso aqui em mãos, hoje em dia. Nesse episódio a gente vai falar justamente sobre isso. Na Flórida, onde eles moram, ele conseguiu se habilitar aos 16 anos, porque a legislação é diferente e a gente vai bater um papo sobre isso. Acompanha aí. Maravilha, mais um episódio do podcast Em Trânsito. Eu, professor Carlão, meu amigo, irmão sócio Paulo Botelho. E hoje, Carlão, saímos um pouco da regra de trazer os especialistas e trazer uma pessoa aqui com experiência. Uma grande amiga, a Fran. A gente tem aqui um condutor de veículo habilitado e tem que idade? 16. Chico tem 16 anos. Vamos falar um pouquinho sobre isso, mas continua a apresentação. Então, eles são amigos já, a gente em comum, eu sou bem amigo do irmão da Fran, a gente acabou se conhecendo há uns 2 anos atrás, e agora ela voltou, eles estão morando fora, né? E agora eles voltaram e a gente estava trocando a ideia porque o Chico tá dirigindo lá já. Então, acho que é legal, a gente sempre fala sobre aqui quando tem um projeto, quando tem querendo fazer alguma alteração, a gente fala sempre de, tirar habilitação com menos de 18 anos, então acho que é legal trazer uma experiência que vivenciou isso, eu acho que é bacana. Tanto dele, né, como dela também, porque ela teve que tirar lá também, né, Fran? Uhum. Acho que vai ser legal falar sobre isso. Legal. A gente tem um debate aqui muito grande no canal de pessoas que são favoráveis, que menores possam se dirigir, mas como o Paulo falou, é a primeira vez que a gente está tendo a oportunidade de falar com alguém. E aí, a primeira pergunta, Fran, como mãe, como é ter um filho com 16 anos que pode dirigir? Tudo bem que existem algumas diferenças, mas quando ele falou dessa vontade, primeiro partiu dele, partiu de você, e se partiu dele, como é que foi a tua receptividade para isso? Para isso, ok. Então, já começou aqui antes de nos mudarmos lá para a Flórida, tá? Ele tinha por volta de 13, 14 anos, né? E eu não sei dirigir carro manual, vamos deixar isso bem claro. Eu só sei dirigir carro automático. E aí, aonde nós morávamos aqui em Biguaçu, tinha um loteamento ainda em construção. E ele, mãe, deixa eu dirigir. E aí eu falei assim, ok, vamos no loteamento, que eu sei que é tranquilo. Área privada. Exato. E o carro automático eu sei ensinar. E aí, a partir dali, já na primeira vez que ele pegou na direção, tudo, ele já conduziu o carro direitinho. E mostrou muita segurança dentro, que a segurança demais também é ruim, mas ele se mostrou ali que ele ia conseguir fazer aquilo. E aí, a gente ficava fazendo pequenos circuitos. E logo em seguida nos mudamos. Mas aí vocês já sabiam nesse período que iam para os Estados Unidos Sim. E que lá ele teria essa oportunidade? Sim. A gente já sabia que iríamos nos mudar. A nossa mudança era para ter acontecido em 1 ano, mais ou menos, mas aí veio a pandemia e não sei o que, atrasou um pouco. E aí, logo em seguida disso, dele aqui já dirigindo nesse lugar, mesmo não podendo, ele já foi sabendo alguma coisa. Que eu acho que é a experiência, pelo menos da minha geração, da tua, eu aprendi com 11 anos. Então. Eu acho que era uma coisa bem normal. Hoje em dia, acho que tem menos. Sabe o que eu tô achando, assim, até uma coisa engraçada? Tipo, não é comum mais os jovens da idade do Chico querer ter essa paixão. Não tem. Olha de insistir, pai, me ensina, não sei o quê. Não vejo mais tanto isso, né? Eu falo isso porque até 2018 eu vivenciei dentro de autoescola, sala de aula. Então, eu vi de 2010 a 2018 mudar, né? Quando eu comecei, a sala era tipo 80%, 90% de 18 a 20 anos. Os outros ali acima de 30. Depois começou a ficar meio a meio. Em 2018 já era tipo metade
já esposas que perderam o marido e aí Uhum. tiveram coragem de tirar porque não tinham, mas já tava bem meio a meio, assim. Uhum. Eu vi essa mudança, sabe? E aí, tu falando que dessa insistência de querer aprender, é Uhum. difícil ver hoje jovens Sim. assim que queiram, eu quero dirigir. É difícil ver hoje jovens tirando a carteira, né? Então, Mas, Chico, fala aí. Nesse dia que ela te deixou dirigir ali na área privadazinha, qual foi a sensação? Cara, foi diferente, eu gostei, porque lá, né, tu faz 15 anos, é como se fosse uma tradição, tirar a carteira. Então, tu Uhum. faz 15 anos, eu tive amigo lá, 15 anos, no dia seguinte já tava lá indo tirar a carteira, sabe? E é uma coisa que te dá uma... Tu se Liberdade. sente mais... tem uma liberdade, sabe? Eu Uhum. E tirar... talvez até, assim, uma ideia de maturidade, né? Isso, Pô, agora eu já posso, né? sim, Te com traz uma certeza. Uma responsabilidade. responsabilidade, isso. Uhum. Porque, querendo ou não, quando tu tá dirigindo, tu tem que ter cuidado de você, né? No carro e, querendo ou não, olhar pros outros, né? Porque não é só você que tá ali no trânsito. Então, eu acho que a primeira vez que eu peguei no volante ali, comecei a dirigir no tênisinho, eu falei, nossa, é legal. E eu... Mas vê só, do dia que tua mãe deixou tu pegar aqui no Brasil ainda, Uhum. tu tinha o quê? 13 anos. 13. Tu já sabia que ir pros Estados Unidos. Quando tu chegou lá, tu já tava com uns 15, não? Eu cheguei lá Fazendo 15. fazendo 14. Fazendo 14. 14, e daí eu virei 15, e daí eu voltou com essa ideia de, carteira, carteira e carteira. Só que a gente acabou não fazendo, porque questão, tipo, segura, a gente não tava 100% De concreto de como funciona. isso, como Ah, funcionava. entendi. Faltava mais conhecimento, Isso, né? faltava um conhecimentozinho. E daí passou 15 anos, e daí eu olhava, entrava no site da DMV, que é o nome do lugar Uhum. lá da Flórida. Eu olhava e deu, dá com 16, dá pra fazer também. Até os 17 dá pra tirar permit, né? Que é o nome. E daí, com 16, virei 16 e falei, mãe, agora eu quero tirar minha carteira. E daí a gente pagou o cursinho online, faz um cursinho como se fosse um ProEd, sobre Aham. drogas e tal. E daí tu faz depois uma prova, tudo teórica, não faz prova prática pra tirar a permit. Porque tem esse ano até tirar a prova. A permit é uma carteira provisória. Certo. Uma provisória. Tu fica com um ano com ela. Depois que completa um ano com ela, tu consegue tirar a carteira de Definitivo. definitiva. Isso. Tu Daí- completou 16 em que mês? Janeiro. Em janeiro de 2025. Isso. Janeiro, E tu deu entrada em janeiro. Não. não. Porque assim, ele tira. Ele faz essas provas e lá não tem aula prática. Aham. Você não faz a aula prática, não existe aula É prática. tudo online. Então fala como foi o processo, então. Tudo Tá, online. Desde o ok. início. Aham. Ele fez 16 e aí a gente começou a praticar mais no nosso condomínio, Tá. tá? E com muito cuidado, porque para praticar você precisa ter a permissão. isso que eu ia Entendeu? perguntar. Então, antes de começar dele poder estar praticando, tu já tinha que ter essa autorização. Já tinha Eu que ter já tinha que ter essa carteirinha, autorização. Só que no lugar que nós moramos é tranquilo, tá? Só que a polícia ela brota, sabe? Ela aparece do nada assim, tem uma sirene assim. Nunca aconteceu pra gente. Então o nosso medo era ainda assim no nosso condomínio mesmo que tranquilo, tivesse ali uma policiazinha ali numa motinha, né, debaixo Uhum. ali de uma moitinha, de uma árvore, ou até mesmo num carro camuflado, que lá tem muito disso também. Uhum. E a gente não sabe identificar que aquilo ali seria uma polícia e, opa, parar. Ele tem a permissão? Não. Então, sempre com muito cuidado, assim. Meu marido mais medo do que eu, Uhum. eu arriscando mais com E fora ele. do país, né? Que eu acho que o medo é maior ainda, né? Então, Sim. e aí, agora, aí vamos juntar os calendários, porque Tá. lá é até um determinado horário para fazer. E aí, agora, antes de virmos para cá de férias, aí a gente conseguiu com que ele já tinha finalizado as provas, mas conseguimos com que ele fosse lá na DMV. Em que mês? Agora, maio. Agora, Última Agora. semana de Foi. maio. eu tirei a carteira, nem consegui usar a carteira É? ainda. Ele Eu- tirou eu numa vi- sexta, Tirei na sexta e a gente viajou na segunda. Ah, Pra cá. interessante, Então, interessante. porque aí agora começa o processo dele Isso. da permissão, esse student driver dele pegar o carro. Já e começou a dirigir nas contar o ruas. prazo, né? Já Já começou a começou contar o prazo. contar o prazo. Mas como foi? Fala aí o processo. Teve esse processo que ela começou a te ensinar lá tal, mas oficialmente,
entrou num site, como é que foi o primeiro passo? Então, quando a mãe foi tirar a carteira dela, ela ganhou um livrinho que tinha todas as regras de trânsito, tudo certinho sobre a Flórida, né? Daí ela me deu, Francisco, pega esse livrinho, vai lendo devagarinho, entra no site, dá uma olhada, já pra eu me preparar pra carteira, né? Uhum. Daí, um dia, eu falei, vou entrar no site, quero tirar minha carteira, eu vou tirar. Eu entrei no site, daí eu vejo lá os requisitos pra tirar a carteira, e daí eu vejo, tem que fazer um cursinho online, tem que fazer a prova, e tem que ir lá, tem que levar os documentos tudo certinho, então tá, então vamos fazer. E daí eu falo, mãe, tem que comprar o cursinho. O curso foi $30, assim, o curso. Tá. Daí E paguei EAD, tudo online. tudo online. Tudo online, é impressionante. Vídeo aula ou slide, como é que era? Tinha vídeos e tinha textos para ler. Foi separado em temas, então teve um tema era sobre drogas, o outro era sobre os efeitos e esse curso principalmente era só sobre tipo os efeitos, o que acontece no teu corpo com o uso de Uhum. drogas. É como se fosse um ProErd mesmo, Então sabe? ele De lá. não teve relação diretamente com dirigir, Não teve. sinalização. Esse primeiro curso não. Tá. Esse primeiro curso não. E daí eu fiz o curso, tudo certinho. Em quanto tempo? Tu tem um prazo de 3 meses pra fazer o curso. Tá. São 90 dias. Se tu compra o curso, tu faz a prova. Se tu não valida ela, nesses 3 meses, tu acaba perdendo, tem que fazer Tá. de novo. Então, como eu já tinha feito o curso e só tava faltando fazer a prova mesmo, a prova teórica, e tinha uma margem de tempo grande, né? São 3 meses. Daí eu falei, então vamos fazer, a gente faz esse curso primeiro. Daí eu fiz a prova. E no final a gente foi lá na DMV e tiramos a carteira. E tu conseguiu fazer em quanto tempo? A prova tu tem 2 horas pra fazer, tem uma pausa de 15 minutinhos durante a... É longa? São 50 questões, se tu acerta 40, tu passa automaticamente. Então tu só pode errar 80%. 80% da prova. Tem que tirar o 80%, isso. A prova do cursinho foi a mesma coisa. Então, eu acho que no do curso eu errei 2 questões, mas no momento que eu acertei as 40, ele já Nem continua. nem continua. Ele já te Aham. manda direto pra página, e daí tu tem um certificadinho que Uhum. mostra, você está elegível para tirar a carteira, parabéns e Uhum. tal. E é legal, é Você legal. não Tu fez no passa. mesmo dia? Não Tipo, fiz no mesmo tu- dia. Não, a prova. Você fez o primeiro curso, aí logo em seguida tu não fez a prova? Isso, eu fiz o curso, terminei o curso. O curso eu fiz em uma semana, porque é bem longo, são vários módulos. Eu acho que são 10, se eu não me engano. Daí eu fiz em uma semana, daí eu lembro, foi uma sexta, daí eu falei, fiz o último, vou fazer a prova lá. Eu fui, fiz a prova, passei na prova, e falei, mãe, passei na prova e tal, agora só falta fazer a prova teórica. E depois passou mais um tempo, porque eu tava até em semana de prova lá. E passou esse tempo, daí eu falei, agora eu vou fazer a prova teórica mesmo. Daí eu fui, fiz a prova teórica, passei, e daí eu fiquei, pai, vamos na DMV? Vamos lá, vamos tirar logo a Porque carteira. ia lá pra comprovar que fez Isso. tudo, tal. Uhum. A gente não tem, sobre as provas a gente não levou nada, porque tem tudo no O sistema sistema lá. já... Entendi. Tudo no sistema. Então a gente só levou o comprovante de residência, que eles Uhum. pedem, passaporte, Uhum. que a gente acabou não levando, porque eu já tinha o ID, que é como se fosse A identidade. identidade lá. E foi eu e meu pai, a gente ficou lá, a gente esperou umas meia horinha, porque tinha bastante pessoas na fila lá. A gente não pegou um cara americano, o atendente lá não era americano, eu acho que ele era porto-riquenho. Aham. Então ele tá falando, quando eu vim pra cá, tinha tua idade também, daí tirei a carteira e foi a mesma experiência. E ele conversando assim com a gente, bem, tudo de boa. Então, chega na DMV, fizemos ali, entregamos tudo que tinha pra entregar, e ele falou, está habilitado. Daí fui tirar a fotinha pra deixar na carteira e já recebe na hora a De carteira. lá, na hora. Na hora. Deixa eu te mostrar aqui. Mostra aí. É um Deixa eu cartãozinho. mostrar. Ó, Porra, cara. licença. 1 de maio de 2030 De é o que? A trabalhador. validade, é? Essa é a validade. Isso. São 10 anos. Sendo que tu, com Sim. 1 ano, tu pega definitivo. Exato. Isso. Esse é o prazo, né? É. Dessa. Aqui no Brasil, com 1 ano, você não pode cometer infração grave, gravíssima e ser reincidente em média. Lá tem uma regra parecida? Lá também, É como o seguro de carro lá
também se tu sofre, acontece uma coisa, o seguro aumenta também. Então, quando a gente foi fazer o seguro do carro do meu pai, a gente perguntou, tá, e se ele tirar a carteira, como é que a gente vai fazer com o seguro? Daí a mulher falou assim, ó, não cometa nada. Entre na linha, porque se cometer, o preço vai lá em cima e daí vai desanimar. Daí eu falei, não, tudo bem, não vai acontecer nada. Daí a gente tirou a carteira. Mas deixa eu te perguntar, Sim. essa tua habilitação, ela te permite dirigir sozinho ou tem que ter acompanhante? Como é que é? Tem umas regras Isso. que ele precisa estar cumprindo para ele ter essa Tu lembra carteira. quais são essas regras? Durante um ano, eu com 16, eu tenho que ter um acompanhante maior de 21. No caso, a mãe ou o pai, Tá. eles já têm a carteira, então eu dirigindo, eles do meu lado, não tem problema de Maior de dirigir. 21, desde que habilitado. Isso, Sim. isso. Que ele possa circular em várias áreas, sabe? Ele pode pegar e viajar. Tipo, a gente mora em Tampa, na grande Tampa, vamos dizer assim, e tipo, ele pode ir viajando para Orlando, dirigindo o carro, sabe? E tem os lugares que ele pode ir sem ter um responsável acima de 21 junto com ele. Aí como é que funciona essa parte do sozinho? Uhum. Então, são os locais específicos. Então, colégio, que é todo dia. Se tu trabalha, tu pode ir pro teu trabalho sozinho. Até um E determinado horário até, acho que não pode passar das 9, se eu não me engano. senão ele tem que... Mesmo que ele trabalhe noturno, e aí é depois das 10 horas da noite, aí ele tem que ter alguém do lado, Tem que ter alguém do lado, tem que sabe? ter um acompanhante. Senão, se o trabalho dele for diurno, ele pode ir e voltar sozinho. Uhum. E lá, como a gente estuda, entra 8h30, no meu caso. Eu entro 8h30 e saio 3h30. Então, o trabalho lá sempre vai ser das 4 às 8, por exemplo, sabe? É arriscado, Então, né? querendo Porque ou não. uma horinha ali, Uma só se for horinha. muito perto, né? Uhum. Sim. Então, eu faço futebol lá, eu jogo futebol, a gente tem um time e o meu treino acaba das 7h30 às 9. Futebol soccer ou futebol... Soccer. Aham. O futebol americano eu tentei, mas faltou coragem, faltou um pouquinho de coragem pra entrar lá no time. Mas, cara, eu passei por 3 colégios lá. Primeiro foi do 6º ao 8º, eu cheguei lá no 8º, então eu fiquei 6 meses só naquele colégio. Daí eu fui pro segundo, que é Riverview, e lá eles tinham uma aula só pra só pra tu tirar a carteira. Uhum. Então tu fazia por um ano a aula. Pra E- todo mundo ou pra quem quisesse? Quem quisesse. Tinha idade mínima, né? Então Tá. tu tinha que estar no primeiro ano, que é o sophomore lá. Que daí Aham. que é a galera de 15 pra cima. Entendi. Então, quando tu virava sophomore, tu podia tirar aquela aula, fazer aquela aula por um ano, Opcionalmente. Uhum. opcionalmente. Entrava como aula normal. E tu percebeu que muitos... Muito. Todo mundo quer. Porque Todo mundo. Porque tem essa tradição, sabe? Os meninos, principalmente, virar 15 e ir lá fazer a E carteira. os pais, tirar. assim, presenteiam com um carro? Apresentei. Tu ganhou? Não, Ainda ainda não. Mas eu tenho um amigo que ele vai ganhar. Eu já teve alguns já ganharam o carro. Porque, querendo ou não, é algo que já tá na cultura deles, sabe? É uma coisa muito normal lá pra eles. E A aquisição lá é mais fácil também, né? Dizem que, É, lá, é. dizem que lá é bem mais em conta comprar um carro, né? Uhum. Mas Sim. manter ele O seguro lá, ninguém acha o seguro lá barato. Lá o seguro é semestral. E aí vai de acordo com o teu carro, né? E Eu digo assim, modelo, ano. tipo essa aqui, IPVA, essas coisas assim, tem que pagar. é muito absurdo? Ou é Tu lembras, assim, o carro de vocês, quanto é que são os custos, assim? Porque a coisa que mais se fala aqui é tipo que lá é muito barato o carro, né? Carro Eu lá ti- é eu muito tive barato. aluna assim Carro que- é barato. Eu tive aluna que falou assim, porra, a gente foi pra lá, o sonho do meu marido era ter uma BMW. Quando ele chegou lá e foi comprar a BMW, Isso é assustou. era barato. Aham. Aí ele comprou um outro lá, um Uhum. outro carro, tá ligado? Exato. Mas é barato. Tipo, a gente. Mas às vezes assim, o carro é barato, mas tipo assim, o seguro. O seguro Então, meio aí depende. absurdo. A quilometragem do carro, né? O ano do carro, isso tudo vai em conta Interfere. também. Sim. Interfere no preço do Se seguro. você já teve algum acidente, isso também encarece demais. O seguro. Mesmo que você tenha sido vítima daquele acidente, o teu Uhum. seguro aumenta, Aumenta. sabe? E aí vai de acordo com cada seguradora, né? A cada 6 meses, a gente troca. A gente vai naquilo que a gente acha que o valor tá bom ali, porque não tem por que pagar além daquilo ali, que o que eles vão me cobrir vai ser só um tipo de serviço. Então, a gente tá sempre mudando, assim.
como é ele que faz, o meu marido, se eu não me engano, na última cotação dele, eu acho que deu 1.200 para 6 meses. Pô, é Ou alto, deu né? mais? É alto. É alto. Eu não lembro. De Engraçado, verdade. hein, Eu galera? não- A gente é- tem- Ou porque somos em dois Somos carros em 2 lá. carros. Ah, tá. Aí eu acho que pode ser no Ah, tá. total, Tá. entende? Eu acho que É, os 2 e- carros a 1.200. E aí varia semestre. bastante, assim. Aí, se tu pega um carro zero, né? Tá todo limpinho ali, não tem nada. É uma coisa que essa aluna falou também. Ela falou que, tipo, quanto mais velho o carro, maior é o imposto. Porque ele polui mais, Tem e isso. tal. Uhum. Quanto mais novo, então tem um estímulo. Por isso que Pra às vezes comprar tu vê carro carros assim bem mais velhos, Uhum. meio que eles preferem abandonar. Sim. E também por isso que eles são mais valorizados lá, os carros antigos. Lá não é comum ver carro antigo. E quando vê, todo mundo Todo mundo passa fica... olhando. Aham. É, Porque geralmente são as banheironas e passa bem e cuidado. barulho. Mostrou é bem... que o cara preservou muito Sim, tempo. e é um brilho os carros lá. Aham. Quando passa um carro É. mais antigo assim, é um brilho. É que tem essa É oficina que, né, que a gente vê nesses Discoveries da vida, que os caras reformam o carro. Tem, assim, Nossa, tem, Tem. muito carro É. diferente lá Tem. que... Tu vê uns carros, às vezes tu fica, meu Deus do céu, nunca É. pensei que isso fosse existir. Agora, ô Chico e Fran, os Estados Unidos não são uma república como a gente, né? Que o Uhum. país todo é uma regra só, cada estado lá tem suas regras. Exato. Essa regra lá da Flórida, da habilitação aos 15 anos, todos os estados têm essa regra, ou tu conhece algum estado que seja diferente? Eu acredito que seja... Todos os estados têm isso, mas cada um da sua forma, sabe? Talvez com um acompanhante de uma idade, acompanhante de outra exato. idade. Aham. É, Mas uns eu não- acho que todo o país é liberado a partir dos 5 anos, o adolescente está tirando a sua prêmio. Do 15 de 15 Emendando anos. com essa pergunta, ele pode ir para outro estado? Eu acredito que sim. Porque é meio que tu, igual eu ir pra lá, né? Aham. Tipo, é meio que turismo, né? a carteira eu acho que ela vale ainda por um tempo, sabe? Mas se eu for para um estado e for Aqui. morar lá, Aqui fala alguma coisa assim, nacional. Eu nunca vi nada dizendo que ele não poderia sair ali É do porque estado da acontece. Flórida, sabe? cada estado lá, querendo ou não, tu tira uma carteira, tu faz do estado. Então, eu vi lá, tinha uma mulher que tava com a carteira do Texas. E provavelmente ela se mudou pra Flórida Aí você e ela tem- teve que retirar a carteira dela. Quando Então, você teve que- muda de estado, desculpa. Sim. Quando você muda de estado, eu tô na Flórida e aí vou morar no Texas. Tem que trocar sua habilitação Tem da que trocar. Flórida pelo Texas. Troca Você vem da tudo. Califórnia. Você vai chegar na Flórida, você vai ter que trocar tua carteira pela da Flórida. E o tio tem carteira, né? E Sim. a carteira eles moraram na Califórnia, os meus tios. E a carteira lá, o formato é diferente, é deitado, não é em pé, Uhum, igual da uhum. Flórida, sabe? Horizontal. Então muda mesmo, de estado para estado. Agora, as regras, eu não sei te dizer Sim. quais são, No entendeu? teu- Mas Lá onde vocês moram, a placa é daquela placa que é tua? Se tu mudar de carro, a placa vai ser tua? É A placa é tua. aham. Isso é legal, compra eu a acho. placa. Você compra a placa. Inclusive, vamos falar sobre isso, mas antes, só falar sobre os patrocinadores aqui do canal. Eu vou começar falando da EAD Blue Data, que é uma plataforma que você pode revender cursos especializados e garantir uma boa renda extra. Muitos, inclusive, não só fazem como renda extra, como posteriormente se torna o seu negócio principal. A EAD Blue Data te proporciona se tornar um parceiro. Você pode se tornar preenchendo o QR Code que está aqui do meu lado direito, né, Gustavo? Aqui, exatamente aqui, né? E preenche o formulário, coloca lá no campo de observações que veio pelo podcast Em Trânsito e o pessoal entra em contato contigo. Emendando aqui então, fala também da editora Águia. A gente aqui está falando nesse podcast sobre legislação, sobre manuais de tirar habilitação. E a editora Águia, já desde algum tempo, aí desde 97, prepara manuais para as autoescolas, né? Então, se você tem autoescola e quer ter os manuais atualizados em dia, procurar a editora Águia. E aqui na tela vai estar o livro do Serei Instrutor e Agora, que está em desconto especial para quem está ouvindo o podcast. É só entrar em contato com eles e falar assim, ó, eu tô ouvindo do podcast e gostaria do desconto aí gostaria do livro Serei Instrutor Agora, que ele vai dar o desconto especial para vocês. Ô Chico, qual é o carro dos teus sonhos? Se tu pudesse hoje, tu teria ele. cara, olha, é uma pergunta difícil, porque eu vou olhando os carros e cada um que eu vejo Vai mudando de vai opinião um mudando pouquinho. vai mudando a opinião. Olha, um carro assim, porque
tá no colégio agora, então chegar com qualquer carro, querendo ou não, tu ganha uma moral, né? Lá, dependendo do carro, tu ganha uma moral. Então, Não muda, né, cara? O país não muda. É. Tá onde for, é a mesma regra. pior que é, porque lá os seniors, que são a galera que vai se formar, a gente tem um yearbook, que é um resumão do ano inteiro que teve. E tem uma página só mostrando os carros da galera que tem. Uhum. Então tem, tipo, o melhor carro, o carro mais bonito, o carro mais cuidado, o menos cuidado. Uhum. Então, o customizado. Então tem um monte de coisa assim que vai contando, né, na tua vida social, querendo ou não. Aham. Ainda mais na minha idade, que escola, colégio, Aham. e os amigos pegam no pé. Tu tá namorando? Não, Aham. não. Ele gosta de sedã, ele gosta de banheirinha, assim, sabe? Mas, tipo, vamos dizer assim, pô, pelo menos, qual seria o carro hoje, assim, que Tu te é da galera, agradaria? e tu é da Já galera me do assusta customizado já ou tu já não gosta de mexer tanto e tal? Eu não mexeria tanto, mas mudar umas coisinhas ou outra, o escapamento pro barulho, ou o body kit, deixar o carro mais personalizadinho, mas acho que vai, sabe? Já falo o modelo pra me preparar quando eu voltar. Não, o modelo ainda. Mas, por às vezes, quando eu exemplo, vejo tu prefere um carro mais simples, mais novo, ou um mais com um monte de opcionais, com um monte de coisa, podendo ser um pouquinho mais antigo? Eu acho que o ano do carro, eu não. Tipo, o carro pode ser 2010 ou 2025, por exemplo. Eu acho que se for um carro que eu vejo, olha, esse carro, eu acho que. Deu match. Deu Deu match, sabe? Esse carro eu vou gostar de andar, de ter. Eu acho que, cara, pelo ano do carro, assim. Mas tu gosta grande ou pequeno? Um carro mais pequeno, assim. Um comfortzinho menorzinho, bonitinho. De vez em quando eu olho lá os carros, lá tem muito Kia. Tem os Kia Elantra, que é mais novo, né? O carro híbrido. É a terceira marca mais. Ela chegou já a ser a primeira, mas é a terceira marca mais vendida nos Ah, é? Estados Não Unidos. sabia não. O Elantra. É o Kia, né? É muito grande lá. O pai tem um Kia Forte. Uhum. Ele trocou, ele tava com o Kia Optima. E daí trocou pro Forte. E é um carro bom. O carro anda, assim, é legal o carro. E eu olhava, às vezes eu vejo na rua e falo, ó, esse jetinho é bonito. Uhum. A gente anda assim, lá tem muito Dodge. Então, os Challenger. Tu olha e passa assim, ó, barulheira, e tu fala, ó, esse carro é legal. Quero um deles. Ia ganhar uma moral, né, na escola. Chegar com um carro desse, assim, um carro diferente, que não é todo mundo que tem, daí, ó, esse cara aí tem um... O teu pai gosta muito de carro também? Ele gostava. Eu não sei hoje em dia, ele vê muita Fórmula 1. Aham. O pai. Então, eu também vejo, eu peguei o gosto da Fórmula 1 por causa dele, Entendi. sabe? Eu gosto de futebol, eu peguei por causa do meu tio, o Edwin. Então, a Fórmula 1, domingo assim, o pai tava indo treino, não, pai, vou ver contigo o treino. Daí a gente vê os treinos da Fórmula 1 e tal. Ele não é tão apegado a carro, assim. Uhum. O pai não é tanto. Não. Ele tem o carro dele de trabalho e a gente tem o carro da família, que é um carro maior, sabe? Entendi. E como a gente tá lá muito recente, vão fazer 3 anos agora, e aí a gente conversa, vamos uma vez, um degrau de cada vez, né? Porque a vontade é de já ter o Aham. bambambam, assim. Pela facilidade, né, que... Aham. E é mesmo, sabe? Então, assim, não, vamos curtir isso aqui, daqui a pouco troca E como é essa coisa ter a placa? A placa é sua, aí você muda de carro, continua com a placa. Quando você compra o carro, né? Eu vou dar o exemplo que eu vivi agora comprando esse o carro da família. Nós fomos na concessionária e aí ele já vem emplacado da concessionária. Ele sai da concessionária emplacado com seguro. Você não sai da concessionária sem isso, tá? E aí, quando ele sai da concessionária, essa placa você não escolhe, tá? É a placa que vem com o carro e tal. E se você trocar o carro, essa placa continua sendo tua. E tem a tal placa que a pessoa compra, que ela escolhe, tipo, eu quero a minha placa, o castelo da Disney. Eu quero a minha placa, o logo do Buccaneers, que é do futebol americano, entendeu? Aí essa placa tu customiza. Aí tu coloca ali o que tu quer, sabe? E essas placas que vêm e as customizadas,
a quantidade de algarismos, os códigos, a quantidade de letras, Muda. são iguais ou muda? Não, muda. Muda também. Porque Muda o dependendo da placa. A nossa placa, eu não sei a minha placa de cor, tem números e letras e tal. Uhum. E a alfanumérica mesmo. E a do meu cunhado, que morava na Califórnia, ele colocou o sobrenome da família, um castelinho da Disney escrito Dutra, Uhum. sabe? Então, eu já vi placa com, Então acho que o mínimo são 4, tá? Então é 100% personalizável. Sim. Essa que você quer Customiza. customizar. Quanto custa? Tem ideia? Eu acho que não é caro, tá? Se eu não me engano, o Evandro me falou que é em torno de $40 pra comprar. Ah, Baratinho. Acessível, né? Uhum. E tu paga pela placa, né? Então, quando eu tirei a carteira lá, o pai até se questionou, será que a gente já pega a tua placa? Eu falei, pai, mas não tem que pagar imposto, né? Porque tu paga, tipo, tu tem a placa, tu vai pagando por ela, né? Porque é como se fosse uma vaga. A placa fica lá na... Tu pega uns, Tipo, aquele se tu não tem selinho. carro e tem a placa, tu tem que pagar. Tu tem que pagar, Tu tem tu que paga pagar. pela placa, entendeu? Tu É paga o- pela placa. Daí eu falei, pai, eu acho que não precisa, porque daí eu não tenho carro por enquanto. Daí vai pagando, acho que não tem necessidade. Mas aí quando a gente for pegar o meu carro, provavelmente a gente já vai ver essa placa e tal. Não sei se vou customizar agora ou não. E deu vontade de dirigir aqui no Brasil? Deu, dá vontade. Deixa eu te falar. Nem, assim, pouca gente sabe, mas, por exemplo, a pessoa habilitada fora do país, Uhum. seja estrangeira ou brasileiro habilitado fora do país, pode dirigir no Brasil com habilitação estrangeira. Mas daqui a pouco eu chego no teu caso. Uhum. Pode, com um limite de 180 dias, por estada, portando o passaporte para ver quando foi que ele entrou. Sim. Só que mesmo os habilitados fora do país que não atingiram 18 anos Uhum. não pode dirigir no Brasil porque a lei Sim. nacional. Não tem. Então eu imagino que deve ser o ó, né? Chegar aqui, pô, mas eu sou habilitado, pô. Sim, Uhum. antes de a gente viajar, eu perguntei, mãe, lá eu vou poder dirigir? Ela falou, não, filho, não vai poder. Daí mesmo assim eu fui, pesquisei, olhei e realmente não pode. Eu falei, não vou poder dirigir. Então tu já tá doido pra voltar lá pra. Já. Mas, Só pra dirigir. Só pra dirigir. mas, ô Chico, no dia que tu foi com teu pai lá no DMV, vocês foram de carro? Fomos. Tu não saiu de lá não dirigindo? Eu não peguei a highway lá, que é como se fosse a BR-101. Eu não peguei, Sim, mas sim. antes de a gente chegar perto da rua de casa, eu falei, pai, vamos trocar? Daí ele olhou assim, vamos trocar. Daí eu troquei com ele, eu fui dirigindo pra casa, daí eu falei, pai, liga pra mãe. E daí ligou, daí a mãe saiu assim de casa e olhou assim, eu tava dirigindo, eu cheguei Que perto, eu falei, mãe, tô habilitado. Ô Chico, eu sei que o que eu vou te perguntar é muito complexo, mas eu quero saber a tua opinião. Tu acha que aos 16 anos, tomando como base a tua vivência, tu acha que qualquer pessoa nessa idade tem total condição de dirigir um veículo, tanto lá quanto aqui? Deixa a Fran responder. Responde aí, mãe. Eu acredito que não. Porque tem essa coisa da maturidade da pessoa. Eu conheço o Francisco, tá? E quando ele pediu para dirigir, que eu levei a primeira vez lá no loteamento, olha, que bonitinho. Ele todo cuidadoso ali, com a setinha, nos meus comandos. Igual eu aprendi na autoescola, ele foi Uhum. pelos meus comandos. Ele não foi, tipo, eu já sei, sabe? Uhum. Porque tem muito isso do eu já sei. E é nesse eu já sei que eu acho que é perigoso. A gente subestima os Exato. perigos, né? Porque eu falo pra ele, você tem que ter segurança no trânsito, sim. Só que um excesso de segurança é muito ruim também. Porque Sim. tu tá se colocando em risco, tu é seguro, mas ainda assim tu se coloca em risco e coloca em risco outras pessoas também. Outros condutores ali. Então, eu acredito. Eu, conhecendo alguns amigos do Francisco... É isso que eu ia perguntar, Chico. Não. Tem algum amigo teu que tu acha que, poxa, esse cara aí... pô, Tem, Tem, né? tem. E tu acha que isso é por conta da idade ou que... Não, ele pode ter 25 anos, ele vai ser assim, do mesmo jeito. Eu acho que pode ser pela idade, eu acho que pode ser muito da pessoa, criação, depende muito, sabe? Tem gente ali que, querendo ou não, já, tipo, tem minha idade e fala assim, já dirigi, já fui na casa de não sei quem dirigindo. Eu falo, tá errado, né? Não pode, porque aqui não pode. Mas se for lá e um amigo meu assim, fala, já dirigi, já. Eu tenho um amigo que tem a minha idade, já tem a carteira dele
definitiva mesmo. Porque ele virou 15, ele já fez todo o processo. E daí ele fala, hoje eu vim pro treino dirigindo. E daí, olha lá, o meu carro tá lá. Ele tem um Jeep. Aham. Um Jeep clássico, assim, sabe? Aquele Jeep Willy o antigo? Aham, o antigo. Daí eu olhava assim, pô, massa, um Jeepzão. E lá tem a tradição que os Jeeps, eles têm uns patinhos de borracha. Deixa no painel, assim. Aham. E eu vi uma vez só, no estacionamento do Walmart, que é o supermercado lá, de 2 pessoas que tem um Jeep trocando esses patinhos. Então eles fazem a coleção assim no painel, com um monte de patinho de Mas borracha. significou alguma coisa? Eu nunca consegui entender, assim, eu não fui atrás da história Já pra vi saber filme. o porquê disso. Mas deve ser algo antigo, Mas assim. muita tradição Aham, deles, talvez- Uma assim, tradição, algo que veio, sei lá, da guerra, algo, sabe? Não sei que a gente olha assim, cara, É. que Uma vez diferente, no- sabe? Talvez tenha gente que até use sem saber exatamente É, o e porquê, sem né? saber o Daqui a porquê. pouco o Jeep entra na água. Será? Pode ser. Olha, é possível. Pode ser. Uma vez no semáforo, eu fui buscá-los na escola, e aí um carro da frente, eram 2 meninas, um carro da frente, mais baixinho assim, parou um Jeep do lado, ela pediu pra baixar a janela e deu o patinho pra menina do Jeep, sabe? Olha que Sei, então vou andar com um saquinho interessante. de patinho pra... E tem uma cor específica ou Não, qual... são vários. Não, De são vários tem tipos. vários. Lá tem o Dia da Sorte, que é o St. Patrick's Day. E tem um desfile lá normal e tem uns colarzinhos. E eles jogam assim. E tem uns que vêm com o patinho. Daí a gente, o patinho Aham. verde, entendeu? O patinho da Aham. sorte. Tem o patinho do Halloween. Tem o do Halloween, O tem patinho qualquer do tema que tu Natal, pensar, tem um de patinho. coelho, E a galera tem. 1000 patinhos. E eles têm. E tu gosta de morar lá, Chico? Gosto. Eu sinto que vai ser melhor. Moro Uhum. lá, colégio, é mais direcionado. Uhum. Desde da idade do Gui, tu já tem um direcionamento pro college, né? Pra Para as o- universidades lá. Então, tu consegue fazer aula da universidade no colégio, tu já consegue pegar as matérias. Eu ainda não fiz, porque eu tinha essa insegurança do inglês ainda, querendo ou não. Eu sei falar, eu entendo bastante, eu sei escrever, mas ainda tu fica um pé atrás, né? Uhum. De fazer uma dessas aulas e não ter o desempenho que gostaria. Uhum. Então, esse ano, como agora a gente está em verão e a gente vai entrar no próximo ano letivo em agosto, eu já vou para mais nesse estilo de universidade e tal, que eu sinto que vai ser melhor para mim, pro meu desempenho, né? E E o futebol, o soccer, ele é bem comum nas universidades? Tu acha que consegue enveredar? tá ficando mais comum. Porque é bem feminino, né? Nos Estados Unidos tem muito, tem né? muito feminino. Portanto que a seleção feminina de futebol lá é Uhum. a melhor do mundo, se eu não me Uhum. engano, sabe? Mesmo do Brasil sendo boa, lá Uhum. eles ganham. Então, e desde pequeno tu tem um incentivo do esporte. Então, desde pequeno já tem um timezinho dos colégios, sabe? Tu tem incentivo lá. Lá, tu tá no esporte, tu é um cara diferente, entendeu? Tu ganha moral fazendo esporte, vamos dizer assim. Mas tu é bom de bola? Eu jogo. Eu gosto. Consegue Eu consigo. desenrolar. Daria Esse pra jogar ano- no Vasco. Tu, Não, Figueirense ou Avaí? cara, minha família é Figueira. É? Figueira. Mas eu, com meu tio, eu virei flamenguista. Não vai Torço virar. pro Flamengo. É. Ontem já falar contigo. Onde eu tava vendo É, o jogo e ele com é mesmo, viu? Ele é eu mesmo. peguei o Flamengo com ele assim, a irmã da minha mãe também, que tá vindo agora passar aí, ela também é flamenguista e ela me deu camisa, e eu falei, legal. E agora torço pro Flamengo também, Que massa. é legal. E aí, Paulo? E eu tenho umas perguntas. Só pra finalizar, eu acho que agora perguntar um pouquinho da Fran, porque a Fran passou pela experiência de ter que tirar a carteira lá. Porque acabou o prazo dela usar a dela aqui. E aí eu quero saber como é que foi isso. Porque tu falou do não dirigir manual. Sim. Mas tu tirou a carteira com manual aqui. Tirei aqui com uma E lá, como é que foi isso? Lá, nós chegamos em novembro, e assim que chegamos, o Evandro e eu já... Vamos tirar a carteira. Então, e não tiramos... A gente não foi direto para a DMV, que é esse órgão, a gente foi, para uma autoescola, que essa escola... Não é comum ter autoescola lá, tá? Mas lá em Orlando tem essa empresa que eles tiram a carteira também e eles dão aula particular para quem quiser e tal. E aí, cheguei nesse lugar
E eu vi alguns vídeos, né, de lei, de como funciona e tal. E aí logo fui fazer a prova. Ela perguntou se eu queria inglês ou espanhol. Eu já sabendo que eu não ia conseguir ter um bom desempenho, eu fiz a prova em inglês e reprovei. E o Evandro passou. O Evandro acertou 100% da prova e conseguiu. E aí eu fiquei muito frustrada, sabe? Porque eu falei assim, meu Deus, como que eu não passei nessa prova? Óbvio que eu não ia passar, eu não sabia. Um monte de palavra que eu nunca vi, Uhum. um monte, mesmo eu assistir o vídeo em inglês. É porque não são palavras do dia a dia, né? Regras, Sim. sinalização, deve ter um monte de palavras novas ali, né? Não sabia mesmo, sabe? E aí teve um momento da prova que eu aqui é A, aqui é B, aqui é C, porque eu já tinha esgotado tudo ali, assim. E eu agarrei uma frustração bem grandona. Eu demorei mais de 1 ano para tirar minha carteira depois. Porque aí eu tinha esse prazo de 6 meses de entrada no país. E aí eu estava trabalhando. Então, foi o prazo certinho de eu sair do meu trabalho podendo ainda dirigir. E aí, depois que eu saí do trabalho, aí meu prazo já tinha encerrado. Aí eu fiquei 1 ano sem pegar no carro, assim, e com muita vontade de dirigir, porque eu gosto de dirigir. E aí nós íamos para Orlando, tudo, era o Evandro que ia, que voltava, ficou muito nas costas dele. E aí eu fui trabalhando isso na minha cabeça, preciso tirar a carteira, os meninos vão mudar de escola, a escola deles não tem o ônibus amarelinho, aquele ônibus de filme. Então é uma escola que demanda o pai de buscar e o pai de levar, né? E aí eu comecei a trabalhar na minha cabeça e comecei a estudar espanhol. A prova é em espanhol. Porque espanhol é parecido com português, mas não é português. E eu falei assim, agora eu vou estudar. Aí fiz um intensivão daquilo ali. E sentada no computador, eu falei assim, acho que eu tô preparada para essa prova. Eu falei, Evandro, vou fazer a prova. Ele, tá, então marca aí. Aí fui marcar a prova. Aí eu falei assim, Evandro, posso fazer amanhã? Ele, então marca. Eu disse, não, vou marcar para semana que vem, porque eu não tô preparada ainda. Aí marquei a prova e fui fazer a prova. E perguntei para a moça que me atendeu, tá, tem quais as opções de língua? Ela assim, acho só inglês e espanhol. Aí eu, então tá, então, tá se preparada? Tô. Sentei lá no meu computador, aí tem uns computadores, eram 4 computadores, sentei no meu, aí me cadastrei, aí quando eu abri a opção, tinham 18 opções de língua, assim, um absurdo aquilo. E tinha português. Olha. E aí eu olhei, olha português. Aí eu, meu Deus, eu estudei em espanhol. E agora? Como é que eu vou fazer uma prova em português? Eu estudei em espanhol. E fiz a prova em português. Tive só 2 errinhos também. E tirei a carteira e saiu um peso, assim. Que alívio, hein? E aí, no meu caso, eu fiz aquela prova, né? Aí fui lá pra moça do balcão. Aí elas querem fazer a prática agora. Eu já estava na pilha, tinha que ser naquele momento. Então, vamos fazer a prática. Aí eu fui fazer a prática. Aí eles têm um pequeno circuito atrás de onde eu fiz. E aí você faz a prova no teu carro lá. As provas práticas é tudo no teu carro. E aí eu fiz a prova toda bonitinha com a moça. E aí ela falando em inglês comigo, aí eu já consegui entender. Eu não falo, mas eu entendo muita coisa, sabe? E aí ela conversando comigo, ela usava o Google Tradutor para falar comigo. Eu já tinha entendido que ela estava, mas ela ainda assim usava. E tal, e aí passei também na prática. E aí peguei a bonitinha também. Por que a primeira vez não teve opção é por causa do local? Por causa do local, que era só em inglês e espanhol. E aí essa moça, dessa primeira vez que eu fiz a carteira, ela falou, você podia ter ficado trocando entre inglês e espanhol. E isso é uma coisa que não entra na minha cabeça até agora, entendeu? Por que tem essa facilidade toda nesse lugar? Que eu não lembro o nome, tá? Que eu posso ficar trocando a língua, tipo, eu não sei em inglês, então eu vou tentar em espanhol para estar fazendo, entendeu? Mas eu fiz só em inglês mesmo e valeu pela experiência, assim, sabe? E eu, para tirar minha carteira, eu não tinha que fazer a prova prática. Porque como tem esse 1 ano de prazo, eu acho que, na minha cabeça, que entra, tu fica esse 1 ano dirigindo, praticando para fazer a prova prática depois. Que tu fica meio, mas como assim? Como é que tu vai deixar Quer dizer que dirigir? para pegar a definitiva, tu vai ter que fazer uma Eu vou prova ter que fazer prática? a prova prática. Ah, entendi. Eu vou ter que fazer a prática. Lá Lá no no local. ano aí ele aprendeu. Entendi. Exatamente, porque lá
tenho esse stop, que são as... Aqui também tem o pare, né? Aham. Só que o nosso pare não é um pare, né? É um pare que você É, tá pela lei é. andando. Pela lei pela é. lei. Não, É, então, sim. deveria ser, né? E tanto que eu tô aqui, eu paro em tudo, só fico esperando a buzina atrás de mim. E as 4 rodas paradas, tem um tempinho que você conta 3 segundos, assim, pra tu tá saindo com o carro, a tua direita que é livre mesmo no sinal vermelho, a não ser que tenha uma plaquinha dizendo que você não pode virar. Então, isso tudo, que ele falou que nunca pegou uma highway, ele vai vivenciar isso agora, porque aí o que que eu vou fazer com ele? Um horário menor, com menos trânsito, aí eu saio com ele. E tu já pesquisou como é a avaliação prática? Ainda não. Ainda não. Eu não. Que é importante saber o que é que Sim. vai ser exigido, Sim, né? eu não tive muito tempo ainda. Eu É, tava tu mais habilitou preocupado no Brasil. na teórica, que é o que eu tinha que fazer no momento. E tu acha que tu teria dificuldade de dirigir aqui no Brasil? Considera que tu tem 18 anos. Tá E eu só dirigi lá. Daí eu Aham, vim pro Brasil. aham. Lá o trânsito é muito diferente. Quando a gente chegou, mesmo vivendo aqui minha vida inteira e mudando pra lá, a gente se acostumou com o de lá. Que lá Estranho. as ruas são bem afastadas, sabe? São 5 faixas, É mais as raro. highway, é tudo Aham, lago. aham. E a gente chega aqui e a BR com 2 faixinhas, entendeu? Aham. Então a gente olhava Apertadinho. apertadinho, todo mundo coladinho no outro, né? Aí os ônibus passam aqui. Os ônibus passam colado e deu, caramba, que diferente. É diferente, sabe? Tu vê, assim, a diferença muito, muito grande. A moto que não deixa você fazer trocar de faixa, lá não tem moto. Lá não tem moto. É Lá, difícil, lá as né? motos que tem é mais a Harley Davidson, que é Aham. quem viaja de moto. E tu vê, lá na Flórida não é muito comum. Mas no Texas, assim, tem até o clube de motoqueiro, que a gente vê em filme, assim. Uhum. Existe É mesmo. mais E, comum. e eles viajam tudo em A bando. gente vê às vezes de vez em os quando- grupos Rota assim, 66. nas Quero rodovias. fazer a Rota 66 lá. Aqui no Brasil, até os anos 2000, moto também era bem escasso, bem pouco mesmo. Só que se tornou uma forma mais viável, já que a aquisição do automóvel é bem mais caro se comparar com a moto. Então, esse volume de moto que entrou em circulação a partir dos anos 2000 foi muito intenso. Tanto que hoje tem cidades que tem mais moto que carro. Olha só. Uma coisa que eu percebi também, que a pandemia, muitos amigos, né, começaram a comprar moto pra viajar, porque daí era uma forma de, vou pra serra, vou De passear, esparecer, né? Esparecer. trancado em casa, aí não podia sair e tal, aí pegava a moto e... Eu te perguntei se tu acharia difícil dirigir aqui, porque no mundo tem 2 padrões de sinalização. O padrão americano e o padrão europeu. E o Brasil seguiu o padrão americano. Então, assim, do ponto de vista da sinalização, é muito parecido. Uhum. Sim. É muito parecido, né? O padrão Sim. europeu é que muda um pouquinho. E uma outra curiosidade sobre a placa pare. Uhum. Lá, como aqui, você tem que parar totalmente. Uhum. Só que aqui não há a fiscalização como Sim. lá existe. Mas sabe uma curiosidade para tu contar lá? Que é o seguinte: nos Estados Unidos, quando tem a placa de parada obrigatória, você pode entrar à direita. Uhum. A não ser que tenha uma placa dizendo que você não pode. Uhum. Sim. Aí muitas pessoas dizem que o Brasil mudou para ficar igual aos Estados Unidos, porque teve uma mudança no Código de Trânsito há uns 6 anos. Mas não é igual. Por quê? Aqui no Brasil você pode entrar à direita, mesmo que o sinal esteja vermelho, ou que tenha uma placa pare, desde que não haja uma sinalização que permita. Uhum. Então, assim, lá é o seguinte: você pode entrar, se tiver uma sinalização que proíba, você não pode. Aqui não. Você não pode entrar nunca, a não ser que tenha uma sinalização que permita, Que permita. aí você pode. Passar Então lá, No tipo, sinal lá ela vermelho. proíbe, lá tem a sensação que diz que não, e aqui tem que ter a sensação que diz que sim. Que né? diz que Sim. sim. É, no Entendi. sinal vermelho, no sinal vermelho. Eu Sim. falei na placa de pare, mas no sinal Aham. vermelho. Sinal Entendi. vermelho. Olha, não sabia. É novo, na real. É. É razoavelmente novo. Paulo, Legal. É isso, né? Eu acho que é isso. Pô, foi muito massa o papo, Muito Chico. massa. Que bom, cara. Tu é um cara, gostei de tu, assim, pô, maduro Obrigado. realmente. Sim. Maduro. Eu, quando eu fiz essa pergunta, eu acho que tem a ver mesmo. Eu acho que eu aos 16, eu fui pai aos 20.
Então eu já comecei a trabalhar muito cedo e tal. Então, esse aí é meu filho, essa criancinha aí, desse tamanho aí. E é o mais novo. Então, agora, particularmente, considerando não apenas a idade, mas considerando principalmente a questão cultural, eu não sou favorável que menores de 18 anos no Brasil se habilitem. Paulo até sempre fala, né, Paulo, Acho da que questão das gerações. Acho que é questão cultural, sabe? É pela questão cultural. Lá tu sabe que se tu não parar, vai brotar lá e tu vai ser Vai. penalizado. Vai. Aqui não. Uhum. Então, é que eu falo, tem um estudo, na época que eu fiz, quando estava se discutindo muito isso, que é tipo, os Estados Unidos ele já vem de uma geração onde está na 8ª geração de nível superior. Uhum. O Brasil, nesse mesmo ano que os Estados Unidos chegou na 3ª, na 8ª, Oitava. a gente chegou na 2ª Nossa. geração. Então, eu acho que a gente tem muita coisa ainda. A gente não tem cassação da Senegal definitiva, coisa que a gente já debateu aqui. Lá tem. Uhum. Então, tem. É mais rígido. Lá tu vê o cara, se não parar atravessar fora da faixa, por exemplo, Sim. ou se o veículo não parar na faixa, tem essa rigidez, né? Aqui já não tem tanto, Sim. né? Então, tipo, tu vê gente morrendo em cima da faixa. Sim. Né? Então, acho que essa cultura ainda. E obrigado aí pela visita, a gente adorou. Acho que o papo foi muito bom. A gente normalmente aqui fala sobre trânsito com algum especialista, alguma regra, tal, apesar de ser um canal de trânsito, a gente tenta falar de coisas do cotidiano, porque a gente acredita, Fran, que quem faz um trânsito mais seguro não são bons motoristas, são boas pessoas. Sim. Se você é um bom cidadão, um Exato. indivíduo que se preocupa com a coletividade, Uhum. você vai refletir isso no trânsito. Quando você é um mau cidadão, mal educado, competitivo, egoísta, isso vai ser refletido no trânsito. Então a Exato. gente gosta de conversar com pessoas de um modo geral Eu por concordo. isso. E eu reforço muito isso pro Francisco o tempo inteiro. Saímos de casa, vindo pra cá, eu falei pra ele, filho, todo dia eu falo a mesma coisa pra ti relacionada ao trânsito, né? Ele, mãe. Porque eu falo, você dirige pra você, mas você tem que cuidar do outro também, porque você não tá sozinho Exatamente. aqui, Muito bem, Fran. sabe? Então eu tô sempre reforçando, vou ficar um pouquinho chatinha assim, mas eu acho que Mas é o papel da mãe, é é isso. necessário, é necessário. Isso aqui é pra vocês deixar lá na casa de vocês lá Ah, e que sempre legal. se lembrar da Ah, gente. filho, Obrigado. Pra lembrar da gente. Que legal. Obrigada, adorei também. Minha canequinha. Ah, uma Caneca mug, térmica. linda. Uhum. Linda. Gostei. Ó, Fran e Chico, Obrigada. a gente, todo episódio, a gente pede para o convidado, a convidada, falar uma frase Uhum. que possa representar o nosso bate-papo para quem assistiu até o final, digitar nos comentários e a gente saber que a pessoa chegou até o final. O que é que vocês sugeririam assim? Frase, uma palavra. Uma frase, uma palavra? Em inglês, vai lá, filho. Eu? Sabes que o inglês eu não domino muito, né? Mas no português você destrói. Eu destrói. Não, fala aí para o pessoal É entender. que eu brinco que o inglês eu não domino muito, mas o português eu destrói. É muito bom. Essa seria uma boa frase pra. Cara, Pode ser uma palavra só. eu acho. Ajudei, mãe. Deu uma travadinha. Algo. Seja responsável, eu acho. Que seria. Boa. Boa. Independente da sua idade, Exato. seja responsável. Essa é a nossa mensagem para o episódio de hoje. Se, Obrigado, Fran. Obrigada. e se a Obrigado, gente quer Chico. que chegue nesse nível, a gente precisa ser responsável para que lá na frente a gente fale assim, não, agora o pessoal tá mais maduro, pode tirar com 15 anos aqui também. Exatamente. Né? De repente, eu acho que foi uma bela frase. Se inscreve no Obrigada. canal e manda esse vídeo para outras pessoas. Valeu. Valeu.